Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Depois de 10 dias da minha cirurgia, tô eu aqui de volta, tô bem recuperado, graças a Deus. Tive um mal-estar aí com as dores de cabeça por causa da anestesia, aí consultei o médico, aí ele mandou que eu tomasse muita água. E aí, com os medicamentos que eu já estava tomando, fui me recuperando. Aí, depois que eu consultei o médico, a recuperação foi rápida. Minha pressão estava subindo muito e essa dor de cabeça. Mas agora eu estou bem. A cirurgia já está bem saradinha aqui. Ainda estou de repouso. Não vou poder fazer esforço, pegar peso, por exemplo, com até 45 dias. Mas com 20 dias eu vou voltar lá, dia 18, para ele já me liberar para amarrar algumas coisas. Mas aqui estamos de volta, meus irmãos, para continuar a leitura da palavra de Deus. E hoje a leitura é, continuando aí, lendo Juízes capítulo 13, que vai falar sobre um dos principais personagens do livro dos Juízes. Como os irmãos estão vendo desde o começo da leitura, tem uns juízes que a história é resumida em poucas palavras, 2 ou 3 versículos. E há outros juízes que se conta uma história maior, que às vezes envolve 2 ou até 3 capítulos do livro de Juízes, né? E agora o juiz que nós vamos ler a história dele envolve alguns capítulos, e é um dos principais, como eu disse. O título na minha Bíblia do capítulo 13 aí é O Nascimento de Sansão. Pega a sua Bíblia aí e já acompanha a leitura da palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, um dos maiores períodos de domínio de outro povo sobre os israelitas até agora, depois que eles tomaram posse da terra prometida. Seguindo o mesmo padrão, o povo desobedece Deus, Deus castiga, entregando o povo ao domínio do inimigo ali entre os cananeus ou os mais próximos. O povo se arrepende, pede perdão ao Senhor, Deus levanta um juiz, liberta o povo. Aquele juiz passa a liderar o povo de Deus durante um período, para depois da morte daquele juiz, aí o povo novamente se entrega ao pecado, se entrega ao pecado e aí desobedece a Deus e o ciclo se repete. Mas vamos lá. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Desculpa aí, irmãos. Desculpa essa tossezinha aí. A mulher do Manoá era estéril, da tribo de Dan. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. É um detalhe interessante que eu acho na Bíblia, é a história de várias mulheres que numa época em que uma mulher não ter filho, ser estéril era considerado uma verdadeira maldição, várias mulheres da Bíblia que tinham essa dificuldade, né, não eram estéreis, e que Deus interviu na vida destas mulheres e não apenas lhe deu filhos, mas lhe deu filhos especiais, que tiveram ministérios marcantes na vida do povo de Israel. Aqui a esposa do Manoá é uma dessas mulheres, Sara é outra, Rebeca, esposa de Jacó, que era estéril, esposa de Isaac. Rebeca, esposa de Isaac. Isaac orou por ela durante 20 anos para ela engravidar e nasceram os gêmeos Jacó e Esaú. Então, nós temos vários personagens assim. Inclusive no Novo Testamento temos a história de Isabel. Já lemos lá no Evangelho de Lucas. Esposa do sacerdote Zacarias, que além de estéril, já era idosa. Zacarias orou por ela muito tempo pedindo que ela engravidasse, aí o anjo interferiu e ela
ficou grávida e nasceu o João Batista. O verso 4 diz: todavia tenha cuidado. É o anjo falando com a esposa do Manoá. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Aqui tem várias informações. Primeiro ele diz que ela não poderia comer nada de uva, de vinho, de suco de uva, de fruto da vide, porque quem era consagrado como nazireu não podia beber produtos da vinha, né? Comer uvas e beber vinho. E outro detalhe é que o nazireu também não tinha o cabelo cortado durante o período que fazia o voto do nazireu. Tem leis sobre isso lá nas leis de Moisés que nós já lemos. E agora Deus escolheu o Sansão aqui, nós vamos ver que é o Sansão que vai nascer desse anúncio aqui, como nazireu, que é um tanto diferente, porque lá nas leis de Moisés a pessoa decidia fazer um voto como nazireu por um período, né? Mas aqui Deus mesmo escolheu Sansão para ser nazireu. Versículo 6, então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Então, depois que teve esse contato com esse anjo, ela vai falar com seu marido. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho, todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Como eu disse, um nazireu se consagrava por um período, ele mesmo tomava a iniciativa de se consagrar por um período a Deus, consagrado ao Senhor. Nesse período ele não cortava o cabelo, nem bebia bebida fermentada e tinha outras coisas mais que ele não podia fazer para uma consagração especial ao Senhor. E aqui o Sansão é designado já por Deus antes do nascimento como nazireu pela vida toda. É a ordem aqui. Olha o versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Eu acho essa oração do Manoá muito inspirativa. Eu acho que todo pai deveria se inspirar na oração do Manoá em relação aos seus filhos. O Manoá, quando fica sabendo do anúncio do anjo de que a sua esposa iria engravidar, ele busca a Deus para pedir orientação ao Senhor de como criar o menino. Todo pai precisa orar, Senhor, como eu vou criar este menino? Pedir a direção do Senhor. É um dos principais ministérios da vida de um homem cristão temente a Deus. É ensinar o seu filho. A melhor coisa que você pode deixar neste mundo, quando partir desta vida, são filhos orientados no temor de Deus, no amor de Cristo. E é Deus quem dá a capacidade para cada pai fazer isto. Versículo 9. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. De novo o anjo aparece para a esposa do Manoá, que não se diz o nome aqui. Mas ela foi correndo contar ao marido, o homem que me apareceu outro dia está aqui. Deixa eu destacar um detalhe no versículo 9, quando ele começa dizendo assim, Deus ouviu a oração de Manoá. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade a favor da nossa família, especialmente a favor da nossa descendência, pode acreditar, Deus ouve a nossa oração.
Versículo 11, então a mulher foi avisar para o marido, Manoá. Versículo 11, Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Então Manoá estava comprometido a criar o seu filho segundo a orientação do Senhor. Ele queria que aquele menino cumprisse o propósito para o qual Deus o havia criado, né? Versículo 13. O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. É interessante que o Manoá faz o papel de um bom anfitrião. Ele quer oferecer uma boa refeição aqui ao seu hóspede. Versículo 16, o anjo do Senhor respondeu, se eu ficar não comerei nada. Dá a impressão de que o anjo, apesar de uma aparência extraordinária, mas ao mesmo tempo dava para confundir com um homem normal que podia aceitar uma refeição. Mas o anjo está dizendo, não vou comer nada. Aí ele diz assim, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Aí o Senhor está com letras maiúsculas, Javé. Ele está dizendo, em vez de fazer uma refeição para mim, faça um holocausto a Yahvé, o seu Deus ou o nosso Deus. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. É aquilo que eu acabei de falar. Dava a impressão de que, apesar da aparência excepcional deste homem, vamos dizer assim, Manoá estava pensando numa pessoa normal, vamos dizer assim, ou talvez um mensageiro de Deus, um profeta, alguma coisa assim. É a ideia que o texto dá aqui. Versículo 12. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele pergunta o nome do anjo. Ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Na minha Bíblia, aqui no além do entendimento, tem uma letrinha A que remete a uma nota de rodapé que diz, meu nome é maravilhoso. Essa palavra hebraica aqui que é traduzida por além do entendimento ou maravilhoso, também pode ser o nome inefável, o nome impronunciável. O anjo está se identificando para o Yahvé como uma manifestação do próprio Deus para o Manoá, né? Ele está se revelando aqui ao Manoá através da revelação do seu nome. Eu já falei em outras reflexões anteriores que a principal maneira de revelação de Deus no Velho Testamento é pelo seu nome Yahvé. Como ele se revelou a Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Depois os irmãos podem até ler lá de novo. Continuando. Versículo 19. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu a Javé, ao Senhor, sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoé e sua mulher observavam. Ele atendeu à orientação do anjo e, em vez de fazer uma refeição, ele ofereceu um holocausto para Deus. E aí o versículo diz, quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Deu a impressão de que
o sacrifício lá do Manoá foi colocado sobre a rocha, o anjo fez alguma coisa lá que gerou as chamas que envolveram o sacrifício, e quando as chamas envolveram o sacrifício, o anjo então subiu pela a própria fumaça do sacrifício que estava subindo. E aí o Manoá ficou impactado e se curvou com o rosto em terra. Versículo 21, estamos quase terminando. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Então, quando o anjo desapareceu, foi que Manoá teve a consciência de quem realmente era aquela personagem que lhe apareceu, que era uma manifestação do próprio Deus. O anjo do Senhor, ou anjo de Yahvé no Velho Testamento, é sinônimo de aparição do próprio Deus. É o que nos estudos teológicos se chama de teofania, Deus se manifestando de maneira visível, né? 22. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Ele ficou impactado. E isso aqui até um certo padrão no Velho Testamento, na Bíblia, porque sempre que alguém teve um encontro frente a frente com Deus, a pessoa ficou impactada, achando que até que ia morrer, né? Por exemplo, Isaías, quando teve a visão do Senhor lá no templo, ele disse: eu vou perecer porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, né? Olha a sabedoria da mulher do Manoá aqui no verso 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher era muito inteligente. Claro, se Deus quisesse nos matar, por que ele ia fazer anunciar até o nascimento de um filho? Não teria havido essa manifestação e a aceitação da oferta que nós ofertamos, né? E aí, para nós, irmãos, deixa eu dizer isso, tem um significado especial, porque a nossa vida e nossos sacrifícios, nossas ofertas a Deus, nós cristãos do Novo Testamento, passam pelo sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos torna a nós mesmos e a tudo que oferecemos a Deus em culto, em sacrifício, torna tudo isso aceitável, é o sacrifício de Cristo. Então, para nós tem vamos dizer assim, um filtro especial. Porque humanamente nós somos pecadores e, portanto, inaceitáveis diante do Deus Santo, naturalmente. Mas por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos aceitáveis a Deus. É uma coisa que muitos cristãos às vezes têm dificuldade de entender. Comenta aí o que você tem entendido disso. Não é o que eu faço que me torna aceitável diante de Deus. Meus dízimos, minhas ofertas, qualquer coisa que eu faça no reino de Deus. Meus louvores, minhas orações, para serem aceitáveis diante de Deus, tem que ser por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então não somos nós mesmos, é Cristo. A glória é de Cristo. E aí o texto continua, versículo 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Nasceu Sansão e agora nós vamos ter alguns capítulos aqui de uma história fantástica sobre Sansão. E o texto no versículo 24 diz que o menino nasceu, recebeu o nome de Sansão, ele cresceu e Deus abençoou o menino. Tudo resultado puramente da graça de Deus, nenhum mérito por parte de Sansão, que foi escolhido antes de nascer. Como é a graça de Deus conosco ainda hoje. Versículo 25, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Ele morava aí nesse local chamado Manedã, que ficava entre Zorá e Estaol, e o escritor de Juízes
conclui este capítulo dizendo que o Espírito de Deus começou a agir nele. Ficou evidente que Deus agia na vida e por meio daquele garoto que nasceu de uma forma tão excepcional. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Como eu sempre peço, o seu like, ou até dislike se não gostou, mas o seu like, o seu comentário, o compartilhamento do vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, a sua inscrição no canal, tudo isso ajuda a fortalecer o nosso canal e fazer com que ele ganhe mais alcance aí nas plataformas. Beleza? Vamos orar? Muito obrigado a todos os meus irmãos que oraram por mim nesse período dessa cirurgia. Eu estou fazendo essa leitura de hoje como um teste, ver se eu já estou em condições de voltar a isso aqui com certo cuidado, né? Eu estou com 10 dias de operado, o corte está bem cicatrizado, mas eu estou com cuidado aqui. Então, se Deus quiser, nós vamos continuar a partir de agora, diariamente, por volta aí das 5h30 da manhã, compartilhando a leitura da palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz e pelo descanso tranquilo, pela proteção com que nos tem cercado. Obrigado pelo novo dia e a nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse dia aqui, lendo a palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração. Obrigado por esse meio de comunicação da internet, do YouTube, pelo qual nós podemos nos unir numa só direção. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre os seus lares, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus cônjuges. Cada lar, cada vida seja repleta, abundante de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas as demais virtudes do seu Santo Espírito presente na vida de cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, e molda-nos a cada dia. Obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da sua família. Louvado e exaltado seja o seu santo nome, que a sua bênção esteja, ó Deus, se multiplicando sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse dia, compartilhando o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e assim como as pessoas perceberam a presença do seu Santo Espírito na vida de Sansão, desde a sua infância, que, ó Deus, possamos refletir o brilho de Cristo em nossas vidas, para que as pessoas vejam o nosso comprometimento com o seu Evangelho, tudo quanto fizermos na nossa vida, no restante desse dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, fazendo milagres de restauração, de cura. Se quer usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade. Ó Deus, e que a fé, a confiança, a esperança de cada servo do Senhor esteja depositada no Senhor, em Jesus Cristo, porque é graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos orar. Graças ao seu sacrifício em nosso lugar, ao perdão dos nossos pecados, à nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor sobre a nossa vida seja a nossa guia em tudo quanto fizermos nesse dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos.